Olá, quero conversar hoje com você sobre essa história de híbrido flexível, vai, não vai, volta, não volta, enfim, o que está acontecendo. Escolhi falar disso nesse vídeo porque essa semana eu retornei de férias e só essa semana eu fiz 4 reuniões, bastante, na minha opinião, para falar sobre o mesmo tema que é o valor do retorno, como voltar, como as empresas estão se preparando para isso e como cada uma está lidando. Então, primeiro eu queria esclarecer alguns conceitos aqui com vocês, que não é bem conceito, na verdade eu queria expor um pouco do que eu acredito e contar um pouco dessa história sobre gestão remota. A propósito, acho que vale dizer que a próxima formação vai ser para final de agosto. A gente está fechando aí umas datas devido às aulas que eu também dou à noite, enfim, eu conto isso no outro momento. Bom, primeiro a gente precisa entender que nada vai voltar ao normal. Primeiro porque não estava normal, como eu costumo dizer. E segundo porque o mundo mudou, as pessoas que constituem, que estão no mundo mudaram. E as pessoas passaram a dar valor a outras coisas que até então não eram dadas. Então, acho que esse é um ponto importante. A segunda coisa importante é que o modelo híbrido é diferente de modelo flexível. E não é só uma questão de nomenclatura, é uma questão de entendimento de como as pessoas precisam se preparar, especificamente os líderes, para lidar com esta situação. Então, híbrido significa que a empresa vai manter um escritório lá, físico, né? Um escritório ou em São Paulo, ou em Goiânia, ou em Cuiabá, ou em todas essas regiões, se assim ela tiver. E você vai quando você quer. Você vai porque hoje vão fazer faxina na sua casa, você vai porque hoje você não quer ficar sozinho, mas não há obrigatoriedade. Flexível já é diferente, é quando você passará a ser obrigado a ir trabalhar 2 dias da semana, 3 dias da semana. As empresas estão chamando tudo isso de híbrido, não tem problema, tamo junto. Mas, seja híbrido ou flexível, há um contexto por trás disso que é o que eu chamo a atenção nesse vídeo. Como que vai ser se eu tenho pessoas na empresa e fora da empresa? Como que eu, líder, vou garantir uma comunicação, eu vou garantir uma participação de todos? Porque, pelo que vejo, haverá uma tendência em privilegiar quem vai ao escritório. O cara que for para o escritório, ele será mais bem avaliado, ele será o mais querido, o cara que estará mais próximo, e isso não é positivo quando a gente fala de gestão remota. Então eu tô fazendo esse vídeo para dar um resumo que não é uma questão de nomenclatura, híbrido ou flexível, é uma questão de mindset, de consciência. Ser como era, não será. Todo mundo, todo dia no escritório, não tem nem porquê. Perfeito? Não tem nem porquê. Porque quando a gente começar a ir para o escritório de novo todo dia, a gente vai voltar com aquela história de que queria ficar um pouco em casa. E quando eu digo em casa, eu posso me referir na praia, no sítio, na fazenda, desde que eu entregue. Então, qualquer que seja o movimento da sua empresa, híbrido ou flexível, ou normal, que não haverá, é preciso que você considere sempre 4 pilares. Primeiro deles, qual é a cultura que está envolvido? Como que a cultura se fez depois de tudo que aconteceu? Qual é o modelo da sua empresa? Ela vai voltar no modelo arcaico, como eu costumo dizer, ela vai voltar a ser um Titanic, e não é um transatlântico, é um Titanic. Por quê? O Titanic, ele via lá na frente o iceberg. Todo mundo, todas as empresas, todos os estrategistas estão vendo o iceberg. Alguns estão conseguindo fazer um movimento para sair rapidamente e não bater como o Titanic. Agora, há um monte, existem várias empresas que eu chamo de transatlântico que vão afundar, que vão virar Titanic, porque vão bater, porque não enxergam que esta mudança, que tudo que está acontecendo e que aconteceu em 2020, não terá como voltar ao modelo de gestão tradicional. Então, o valor do retorno não é só o valor financeiro que isso custa, é também.
mas é todo o valor que está por trás dessa cultura. O valor do retorno é compreender que o primeiro pilar de cultura precisa ser muito bem considerado e analisado. O segundo pilar é o que a gente chama de estruturas e processos. Eu tenho certeza, quase que absoluta, que parte de vocês que assistem esse vídeo, e eu também, às vezes, resolvemos as coisas pelo WhatsApp, aí a gente faz uma reunião para ser certificado que a gente resolveu pelo WhatsApp. Então, qual é o processo ou a ferramenta que a gente vai adotar para ser mais produtivo? O WhatsApp nunca existiu. Ele passou a existir, tem aí uns 10 anos, se eu não estiver falando nenhuma bobeira, mas a gente já viveu sem ele, eu sempre costumo dizer isso, perfeito? Cuidado com ele não é a melhor ferramenta de gestão e ele causa um retrabalho gigantesco. Então entender a cultura e depois entender os processos, os limites, vai fazer toda a diferença nesse novo retorno da produtividade. Infelizmente ou felizmente, a gente não sabe usar o WhatsApp. E eu costumo sempre dizer, estar disponível, estar online não é estar disponível. Eu vou repetir, estar online não é estar disponível. O corpo não tá aguentando, a gente não tá dando conta de tanta demanda, e aqui eu abriria até uma outra vertente para a gente conversar sobre a questão das fobias que estão sendo geradas na saúde humana, né, na saúde psicológica. Então, se o pilar cultura for bem entendido, adaptado, ajustado, se o pilar estrutura e processos estiverem bacanas, o terceiro pilar que a gente deve cuidar nesse retorno é a questão da gente continuar considerando as pessoas autogerenciáveis. Eu bato na tecla, controle o trabalho, não controle as pessoas. Sai dessa falsa ilusão, sai dessa pseudo fantasia de que você controla o seu colaborador. Para com isso, mesmo quando retornar no modelo híbrido. Então, a gente vai ter cada vez mais uma mudança de mindset necessária. E o quarto e último pilar fundamental é a liderança focada em resultado e não focada no microgerenciamento. Eu sei que para muitos esse vídeo pode ser chocante, eu sei que para muitos esse vídeo pode parecer até algo utópico, mas há um ano, quando eu falava de gestão remota, quando eu falava de home office, as pessoas riam de mim. A pandemia fez com que tudo isso acontecesse do dia para a noite. E eu espero de verdade que a gente não precise de uma outra pandemia para entender que o jeito de cuidar e de se relacionar mudou. Isso serve para sua casa, isso serve para sua empresa. Se formos adotar o modelo híbrido, o que me parece ser uma tendência, a gente tem que ter alguns cuidados em cima desses 4 pilares. Se formos trabalhar em home office ou em office, fora do escritório, a palavra também não pode ser home office, porque se eu tô trabalhando de casa ou de qualquer outro lugar, ou de um café, como são os nômades, por exemplo, isso não faz a menor diferença para a empresa. A gente está vivendo um momento muito específico no Brasil, falta de mão de obra despreparada, e fora do Brasil ou fora da região de acesso da sua empresa, pode ter profissionais extremamente capacitados. Gestão remota não é algo que veio para ser passageiro, eu defendo essa bandeira. O modelo híbrido, ele ainda não acontece, ele pode vir a acontecer, e o modelo flexível já está sendo adaptado em algumas empresas. Eu espero que de verdade você possa estudar mais sobre isso, abrir mais a sua mente, ser mais leve nos processos de gestão, cuidar da saúde psicológica dos seus colaboradores, porque a turma não está mais suportando. E o que a gente tem escutado é que as pessoas não estão mais suportando a tela, as pessoas não estão mais suportando o ficar em casa.
Não é isso. As pessoas não estão mais suportando o que elas estão vivendo, que é uma gestão controladora, que é uma gestão de controle da atividade. Uma reunião atrás da outra, a maior parte delas sem a menor necessidade, mas só para garantir que o funcionário esteja online. Eu aposto e garanto que se você confiar nos seus colaboradores, que se você treiná-los para ser profissionais autogerenciáveis, a gente vai ter uma produtividade melhor. E também te afirmo, se você continuar trabalhando no online, se você continuar trabalhando nesse novo mundo como você trabalhava no anterior, problemas você terá. Por fim, eu gostaria de finalizar com uma frase bastante reflexiva, mas para você pensar. Para mim, a pandemia, o fato da gestão remota ter, né? Você já sabe que a gente ainda não está em gestão remota, né? A gente está vivendo um cárcere privado, enfim, né? Gestão remota é muito legal, é muito saudável, é muito produtivo, é um pouco diferente do que a maior parte das pessoas estão vivendo, né? E a gente pode fazer um vídeo só para falar disso. Mas eu posso te afirmar que, com tudo isso, o que era ruim aflorou. Então, se a sua liderança era ruim, se a sua comunicação era ruim, se os resultados não estavam legal, se você não tinha o seu time engajado, tudo isso aflorou. E para aqueles que já tinham isso, né, de maneira positiva, para as pessoas que já tinham isso de forma mais construtiva, isso só se potencializou. Então, o meu convite final para essa volta, né, para o valor desse retorno, não está em se vai ser online ou se vai ser presencial, se vai ser híbrido ou se vai ser flexível. Está no modelo de liderança que estamos adotando, está no modelo de relacionamento que estamos adotando. Precisa ser leve, precisa ser focado, mas acima de tudo precisa ter como base a confiança. Enquanto a gente não confiar nas pessoas, nos relacionamentos e nos permitir aprendermos com o erro, a gente não vai estar falando de gestão remota. Nós vamos voltar, vamos gastar uma grana para fazer tudo isso, então o valor financeiro, e o valor do retorno vai ser o mesmo, em satisfação dos seus colaboradores. Quer funcionários satisfeitos? Deixe-os trabalhar. Quer funcionários produtivos? Desenvolva, confie e potencialize. Quer tirar férias? Quer descansar? Quer fazer uma gestão mais moderna? Indiscutivelmente entenda sobre o que está acontecendo no mundo. E por último, reconheça que você é bastante frágil, porque é só entendendo aonde estão as suas vulnerabilidades, as suas falhas, as suas fragilidades, que todos nós temos, é que a gente consegue se proteger e potencializar-se. Um beijo com carinho, eu espero que no retorno gradativo de cada um, a gente saiba se posicionar, escolher e entender o que a gente quer para ser mais feliz e, portanto, mais produtivo. Até a próxima! Eu espero revê-los no próximo vídeo. Tchau, tchau!